É com imensa satisfação que eu venho me associar a essa comemoração da maioridade, os 21 anos, do núcleo coordenado por meu colega, professor Michel Mício, o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, né? Núcleo este em relação ao qual eu nutro a maior admiração, porque ele é parte de um empreendimento de retomada de um estilo da atividade acadêmica. Os institutos conheceram que era a capacidade de profissionalização na graduação. Meu colega não teve essa iniciativa, tirado da bolso do colete, porque, se nós observarmos a trajetória do professor Michel Mício, a sua carreira, para ser mais coerente com as nossas preferências em relação a um certo estilo da sociologia, não é? Ela é marcada por esse tipo de atividade desde 1973, quando publica seus primeiros artigos. E essa experiência e essa vontade de realmente se situar no campo acadêmico-científico e no ponto de vista institucional levou o meu colega a formar gerações e mais gerações de estudantes, não só do ponto de vista da graduação, mas também da pós-graduação, atraindo estudantes pela sua competência como professor, experiente, a sua clareza na sua exposição e, mais do que isso, sendo um elemento fundamental no qual os estudantes podiam se buscar, emular, não é? Sobre a qualidade, inclusive, do texto que marca a produção sociológica e as pesquisas do meu colega, o professor Mício. Então, o NECVU, esse empreendimento é fundamental para a carreira, não só do professor, mas para o processo de institucionalização do desenvolvimento de um estilo de atividade profissionalizante ou profissional no âmbito das ciências sociais, no nosso instituto. Eu acho que é uma marca definitiva que o professor Michel Mício deixa nessa trajetória. Como diretor, criou temas e textos, que foi fundamental em termos de uma espécie de working paper do Instituto, e onde eu tive possibilidade de publicar também, no número 4 da série de Ciências Sociais, um trabalho, né, importante, que era para comemoração, inclusive, do centenário da abolição da escravidão, mas foi publicado posteriormente nessa iniciativa. O NECVU, logo em seguida, vai também ser importante, porque vai produzir uma das melhores revistas dessa área, chamada Dilemas, que o programa de pós-graduação de Sociologia e Antropologia vai também, aliás, vai se beneficiar muito disso. Ou seja, essa atividade de pesquisa e esse devotamento do professor Michel Mício, ao longo de toda a sua carreira no magistério superior e na pesquisa, ao nosso instituto, ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um exemplo para todos nós de dedicação ao magistério, à pesquisa e, sobretudo, à orientação aos seus estudantes, né, que hoje são muitos de nossos colegas, né? Muitos de nossos estudantes são hoje nossos colegas, professores de nomeada nacional e internacionalmente, que se beneficiaram desse tipo de convívio. Bom, eu acho que todos nós temos muitas razões de estarmos muito orgulhosos e muito devedores, né, de certo modo, do empenho do professor Michel Mício. Porque, se não tiver o empenho, né, de uma pessoa que seja realmente capaz de implementar essas coisas, você pode ter um projeto, você pode ter vários talentos, isso não vai para frente, né? Então, eu sei que os 21 anos do NECVU não são simplesmente uma homenagem ao seu fundador e tal, porque também não fundou isso sozinho. Eu tentei dizer que isso vem de uma história de várias iniciativas, né, nessa carreira de pesquisador, mas, obviamente, todos nós sabemos que, sem a sua liderança, né, sem a sua determinação, isso provavelmente não teria passado do desejo, né? E, como desejo, você não pode disciplinar, não é? Então,
de certo modo. Então, eu acho que essa homenagem também é uma homenagem que eu presto ao meu colega, ao meu amigo, a quem eu devo muito também, em termos de interlocução, e um amigo que eu muito admiro, né? E que espero que continue a estar sempre ao alcance das nossas mãos para sustentar esse tipo de conversa. Não é muito simples falar rapidamente do NECVU, porque eu faço parte desse núcleo, na verdade, desde o seu início, desde a sua fundação, não é? E é muito representativo para mim, porque eu tinha acabado de voltar da Inglaterra e fui convidada para participar de uma grande pesquisa coordenada pelo então coordenador, né, do NECVU, Michel, e foi o projeto CIV, o projeto Sistema de Informação da Violência, onde nós coletamos dados do que veio a se chamar Polícia Civil, né, no Rio de Janeiro, desde 1908 até 2000. Então, tivemos os dados do setor de estatística da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Podemos contar com outros colegas, como a Ilha, o Alejandro Cepeda, que já não está mais aqui com a gente, Paulo Tavares, o Neudo, a Júlia Polessa, e de certa forma o NECVU, esse início do NECVU foi assim o germe do núcleo de pesquisa do Instituto de Segurança Pública. Então são muitos anos, muitas histórias, não é, para contar. Participei também e tive um intercâmbio junto do NECVU quando eu fazia meu estágio de doutorado na França, não é? O Kant e o Melo, o professor Roberto Kant de Lima, e o Marco Antônio Melo coordenavam esse CAPES COFECUB pela UF e também com a colaboração do NECVU. Tive depois, não é, mais uma vez, no âmbito de um CAPES COFECUB, dessa vez coordenado pelo Michel, que foi entre 2008 e 2012, não é? Ele coordenava junto com Dominique Dupré, várias mesas, não é? Vários congressos, jornadas, diálogos, e sempre num clima muito afetuoso. Por isso não é muito simples falar rapidamente do NECVU, não é? E hoje, não é? Depois de tantos anos, eu faço parte do Conselho de Coordenação e sou também editora adjunta da Dilemas. Então, é assim, é com muito orgulho, é com muito afeto e muito intercâmbio acadêmico, intelectual e de pesquisa que o NECVU se caracterizou, né, desde o seu começo. Estávamos desenvolvendo a pesquisa do projeto CIV, né? Uma curiosidade que eu tenho, assim, uma lembrança com muito carinho também desse colega, o Alejandro Cepeda, que era muito sistemático, né? Até quando a gente saía para almoçar, eu reparava que ele, no jeito de almoçar, cortava tudo direitinho, assim, ele levava horas arrumando o prato e eu já tinha acabado de comer quando ele começava. Mas eu e o Alejandro, a gente fez uma pesquisa extensa na biblioteca da Polícia Civil, não é? Nesses documentos do início do século XX, e era assim um material muito empoeirado, os papéis completamente amarelados, não é? E aprendi muito com o Alejandro naquela época. Ele levou para mim e para ele uma máscara dessas que hoje a gente tem que usar por conta da pandemia, não é? E ele levou para mim e para ele uma máscara para que a gente pudesse trabalhar sem o risco, não é, de sermos contaminados pela poeira dos documentos, e aquelas luvas, né, de médico e enfermeira para podermos. E aprendi muito com o Alejandro, assim, que a gente metodologicamente contava as páginas, quantas páginas nós pesquisávamos por dia, não é? Então é uma lembrança assim que é não só de um aprendizado metodológico, mas de muito carinho também, né? Dessa pessoa que não está mais presente entre nós, mas deixou assim essa bela recordação.
Meu nome é Heloísa Duarte, eu trabalho no NECVU desde quase a sua criação. E é difícil falar do NECVU durante todo esse tempo, porque é difícil resumir toda essa trajetória. Eu cheguei no NECVU através da Verônica dos Anjos, por uma indicação para suprir uma necessidade que o Michel estava no momento, de gerir um pouco o NECVU e a agenda dele. Então, assim, eu vim de uma cidade do interior chamada Itaocara e caí de paraquedas no centro do Rio, no IFIX. Não conhecia nada de universidade pública, tinha ouvido falar muito pouco, na verdade. E foi um desafio entrar no IFIX, conhecer toda a estrutura da universidade pública, bolsas universitárias que eu nunca tinha ouvido falar. E foi um aprendizado, durante todo esse tempo tem sido um desafio. E o tempo foi passando, eu fui aprendendo as coisas, fui começando a participar de projeto em parte administrativa, concluí a faculdade e continuei. E é isso, eu trabalho no NECVU quase desde a sua criação, acompanhei todos os projetos de pesquisa desenvolvidos até hoje. Queria agradecer ao Michel pela oportunidade, pela confiança, pela grande responsabilidade que sempre foi depositada a mim. Por hora, principalmente no início, eu falava, gente, porque ele tá me dando tanta responsabilidade, nem eu sei se eu dou conta. Enfim, dei conta, tenho dado. E é isso, queria agradecer todo mundo que passou pelo NECVU, todos os professores, todos os bolsistas de iniciação científica, pessoal da pós-graduação. Não vou citar nomes porque eu não posso me estender muito, porque o vídeo tem que ser curtinho. E também por medo de pecar e esquecer de agradecer alguma pessoa que foi importante durante todo esse tempo na minha trajetória profissional. E é isso, vida longa ao NECVU. E é isso. Olá! Eu estou muito feliz de poder comemorar com vocês nessa semana os 20 anos do NECVU. E eu gravei esse depoimento para poder compartilhar com vocês a importância do núcleo para a minha trajetória. Eu ingressei no NECVU em 2004, ao mesmo tempo em que da minha inserção no mestrado em Sociologia e Antropologia no IFIX. Então faz 16 anos, né, em que eu iniciei a minha caminhada junto com eles. Eu, em 2004, a partir da inserção no mestrado, eu procurei o professor Michel Misse com um projeto de pesquisa e solicitando para que ele fosse meu orientador sobre o programa Delegacia Legal. Eu, na verdade, já havia iniciado uma pesquisa sobre o tema durante a graduação, e eu fiz uma monografia sob a orientação da professora Lana Lage da Gama Lima, comparando uma delegacia tradicional e uma delegacia reformada no interior do estado. E para o mestrado eu estava interessada em avaliar como, né, uma experiência modernizadora, né, pautada em princípios de accountability, de transparência das informações, ela, na verdade, causava efeitos para o tratamento dos registros e para o controle interno da ação policial em instituições que são pautadas, né, por uma cultura jurídica baseada tanto no segredo quanto por uma cultura policial que valoriza a apropriação privada das informações como uma forma de perpetuar o poder nas delegacias. O projeto ele foi bem acolhido pelo Michel Misse, e ele desenvolvia também, na época, um projeto para avaliação da experiência modernizadora na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu fui integrada a essa equipe de pesquisa e acabei desenvolvendo os meus projetos, então, com o Michel no NECVU. Outros projetos que eu pude participar são os projetos para avaliação dos índices de criminalidade envolvendo as armas de fogo. Na época da campanha do desarmamento, né, a gente queria também avaliar os seus resultados. A gente também participou de um projeto para avaliação da qualidade dos laudos periciais, da Perícia Técnica do Rio, e um projeto para avaliação dos inquéritos policiais.
A partir da participação nesses projetos, eu pude também interagir com outros colegas no NECVU, né? Nas nossas reuniões que nós intitulamos de conflitos de interesse. Então, teve a Ângela Moreira Leite, a Nalane Mendonça, a Brígida Renaud, Bruno Cardoso, Carolina Grilo, a Natasha Neri, César Teixeira, Alexandre Werneck. E nós percebemos que não havia apenas conflitos de interesse. Na verdade, havia muito em comum, né, nas nossas pesquisas. A gente estava trabalhando, né, todos sobre temas vinculados a incriminações, a acusações, né, a ofensas, e os nossos trabalhos também estavam articulados, né, com a contribuição teórica do Michel. Então, nós resolvemos, na época, publicar os resultados das nossas discussões em um livro intitulado Acusados e Acusadores, o que era um prenúncio, né, de uma necessidade que o núcleo já estava sentindo de valorizar né, as pesquisas a partir de publicações, o que ganhou uma outra dimensão, né, das publicações do núcleo a partir da Dilemas, que é uma revista que é super reconhecida e que foi um outro projeto que os colegas depois encaminharam. Então, depois, durante o doutorado, em 2006, eu apresentei um outro projeto para o Michel Misse, que era o de avaliar as relações entre a polícia e o Ministério Público e como que era essa passagem de casos, né, até o judiciário. Eu fiz pesquisa de campo junto com o Ministério Público no Rio de Janeiro, principalmente nas centrais de inquéritos e no grupo de apoio aos promotores, e tive a oportunidade de ter uma bolsa do projeto CAPES-COFECUB, que o Michel Misse coordenava junto com o professor Dominique Dupré na França. Então, durante meu doutorado, eu pude ir para a França para fazer uma pesquisa, né, comparativa. Então, minha tese ganhou uma outra dimensão e eu fiz uma pesquisa junto com a Polícia Nacional, com a permanência do Ministério Público encarregado do tratamento em tempo real das ocorrências, com os juízes de instrução e também com os encarregados da proteção judiciária da juventude aqui na França. A minha tese ela foi publicada tem um capítulo no livro Inquérito Policial no Brasil, também tem um livro, né, que foi publicado com o apoio da FAPERJ pela editora Garamond, que se intitulado Crimes, Procedimentos e Números. Eu também queria chamar a atenção para um outro professor que foi muito importante para a minha trajetória, que é o professor Luiz Antônio Machado. Ele participou de todas as minhas bancas de qualificação e de defesa, tanto da dissertação como da tese, e o meu trabalho amadureceu bastante também a partir, né, das reflexões que eu pude ter junto com ele. Enfim, depois de ter concluído o pós-doutorado, eu retornei ao Brasil, porque passei num concurso público para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2011, e para a Universidade Federal Fluminense, em 2013. E nessas ocasiões eu não deixei, né, de fazer a minha articulação com o NECVU. Então, queria chamar a atenção que a professora Joana Vargas, ela foi fundamental também no início da minha carreira, me abriu muitas portas. Com ela, eu organizei no INCT Violência, Democracia e Segurança Cidadã um seminário internacional sobre juventude, violência e crime e um dossiê que foi publicado na revista Dilemas. Já na UF, eu participei junto com o Roberto Cante de Lima e com os colegas do INCT e INEAC da institucionalização dos cursos de segurança pública e do Departamento de Segurança Pública naquela universidade e estive, né, em interação posteriormente com outros colegas que vieram se somar ao time, principalmente a Clarissa Plateiro, né, o Daniel, a Juliana também.
também estive em interação constante com o Daniel Hirata a partir do nosso vínculo a uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito naquela mesma universidade. Então, o que eu queria chamar a atenção com isso é que o NECVU me abriu muitas portas, né? Não só no Rio de Janeiro, mas também para o mundo. Hoje eu estou no CESDIP, onde eu fui integrada recentemente como pesquisadora associada a esse núcleo, e eu espero que seja a ocasião de contribuir para consolidar desde aqui uma interação que já é tradicional entre esses diferentes grupos de pesquisa. Por fim, eu queria chamar a atenção de que eu tenho muita admiração por todos os meus colegas, eu tenho muita admiração pelo Michel, tenho muito orgulho de ter participado dessa trajetória do NECVU, onde, além de trabalhar, eu fiz muitos amigos, né, ao longo desses anos. Então, eu desejo uma vida longa ao NECVU, né, os projetos que os colegas desenvolvem, eles são super necessários, e vocês podem contar comigo, né? Eu espero ver vocês em breve. Um grande abraço. Estou no NECVU já há 17 anos. Né? Ainda no início era uma salinha pequena no quarto andar do FIX, tinha ali o gabinete do Michel, e do lado tinha uma sala meio empoeirada, cheia de pasta que caía em cima da gente na época das reuniões. Eu acho que quem ainda está lá, só o próprio Michel e a Heloísa, a super Heloísa, que estavam antes de mim. Né? Então, eu considero que o NECVU foi onde eu comecei a me tornar um cientista social de verdade. Foi onde eu aprendi a fazer pesquisa, e eu tive participação em várias pesquisas que foram muito importantes na minha constituição mesmo como pesquisador. Teve uma pesquisa, eu não sei se eu vou saber falar elas assim na ordem, uma que foi sobre o desarmamento, Estatuto do Desarmamento, que foi encomendada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, para a gente trazer elementos sociológicos para fazer uma discussão qualificada na época do plebiscito do desarmamento. Teve também uma sobre modernização da gestão da Polícia Civil, do setor de inteligência da Polícia Civil, Instituto de Criminalística, né, que eu participei com o Brígida Renaud, com a Vivian Paz. Posteriormente, também eu participei de pesquisas que envolviam a modernização tecnológica da segurança no Rio de Janeiro e em torno dos preparativos de segurança para os mega-eventos, que foi bastante interessante. Né? Tive também uma participação na pesquisa que a gente fez sobre a questão do crack no Rio de Janeiro, e, obviamente, tiveram minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que foram realizadas todas no NECVU, com uma interlocução muito grande com o Michel, que era o Michel Miss, que era meu orientador. O meu mestrado era sobre casos conhecidos como ataques de pit boy no Rio de Janeiro, que era uma coisa que acontecia no início dos anos 2000, que envolvia jovens praticando atos de violência e que eram identificados com o fato de serem de classe média alta e serem lutadores de jiu-jitsu. E no meu doutorado, que eu considero minha pesquisa mais importante, eu fiz uma pesquisa no Centro de Comando e Controle da Polícia, e depois no 19º Batalhão da Polícia Militar, que é uma pesquisa sobre videovigilância policial. Posteriormente, também alonguei essa pesquisa discutindo modernização tecnológica de forma geral no Rio de Janeiro, onde eu chego a elaboração de um modelo da lógica gerencial militarizada. Mas, além disso, o NECVU, além das pesquisas formais, o NECVU é um espaço de uma troca intelectual muito rica, muito intensa mesmo. Além das trocas com o próprio Michel, né, que foi meu professor primeiro, depois foi meu orientador de mestrado e doutorado, já sendo meu amigo e há quase 10 anos um colega, também sempre numa postura de uma generosidade intelectual, uma capacidade de diálogo muito grande e que certamente faz com que em torno dele vá se desenvolvendo um grupo de pesquisadores, se desenvolvendo mesmo, aprendendo a serem pesquisadores, que eu considero muito talentosos
e que eu tive a oportunidade de conviver muito intensamente, trocando, dialogando com um grupo muito bom na época da minha pós-graduação, né? A gente tinha um grupo chamado Conflitos de Interesse, e que juntava só alunos de pós-graduação, eu, Brígida Renaud, Vivian Paz, Alexandre Werneck, Carolina Grillo, Natasha Neri, César Teixeira. Depois ainda chega no NECVU também o Daniel Irata, que é um grande parceiro de pensamento, de ideias minhas, com quem eu também publico junto, né? Então, é um espaço de pesquisa, um espaço de discussão, de produção de conhecimento e de ciência social, que eu julgo da melhor qualidade de ciência social produzida sobre a temática no Rio de Janeiro, no Brasil. Além de tudo, é um espaço, como eu já falei, marcado por uma grande generosidade intelectual, né? A possibilidade muito ampla de ser escutado, de falar, às vezes está falando uma coisa que ainda não está tão elaborada assim, ser escutado, as pessoas dialogam, trazem elementos que agregam, né, sempre de forma positiva, de se discutir sociologia, de se discutir também antropologia, é um núcleo que tem muito esse diálogo e que produz pesquisas de grande relevância social, né? E, além disso, eu tenho certeza que todo mundo que vai estar falando e que tem uma convivência com o NECVU vai saber também reconhecer que é um espaço, não necessariamente um espaço físico, às vezes a gente se encontra em outros lugares, tem confraternizações, de uma convivência muito cordial e de uma efervescência do pensamento, né? Sobretudo no mundo que vale a pena ser pensado e discutido, e algumas coisas que também não valem a pena, mas que nossa verve de sociólogos que gostam de discutir tudo nos levam a determinadas discussões dessa. Então, é com grande orgulho e grande felicidade que a minha história como cientista social e como pesquisador se mistura com a história do NECVU já há quase 2 décadas, já correndo atrás das 2 décadas do NECVU, e eu tenho muito a agradecer e muito realmente reconhecer o papel do núcleo na minha formação. Bom, ingressei no NECVU em 2004 para 2005, quando me tornei orientando do Michel Misse. Eu vinha do jornalismo e é curioso pensar hoje que seria fácil de imaginar que eu viesse para a academia, me tornasse sociólogo, para estudar coisas que eu visse no jornal. Mas eu era crítico de cinema, era jornalista de cultura, e não fui para o NECVU estudar a violência no cinema de alguém. Muito diferentemente disso, eu fui estudar moral. E uma das primeiras impressões que eu tive do núcleo, e essa é a impressão que eu tenho até hoje, é que, como um grupo de estudos de crime, violência, etc., ele é um belo grupo de cientistas sociais. Quero dizer, muito embora a gente produza dados substantivos bastante pedestres sobre crime, violência, segurança pública, etc., etc., esse é um grupo muito interessado em produzir conhecimento denso, conhecimento de porte, de grande duração a respeito desses fenômenos. Então, eu tenho muito fortemente a impressão do NECVU como um grupo de pesquisadores, de cientistas sociais, muito imbuído de uma vontade de entender a vida social no seu sentido amplo e especificamente nos fenômenos que a gente acabou acompanhando. Isso é muito impressionante porque responde muito diretamente a uma coisa que eu poderia chamar de um calcanhar de Aquiles dos estudos mais comuns de crime, violência, etc., e que o Brasil conseguiu ultrapassar muito facilmente, mas que muitas vezes nos assombra, principalmente de forma midiática, que é o que a gente poderia chamar de um constatismo ou de um diagnostiquismo, que é o fato de que esses números vão sendo apresentados ano a ano, mês a mês, periodicamente nos jornais, e eles vão aparecendo cada vez mais repetidos e normais para as pessoas, e o NECVU sempre me pareceu um grupo, e me parece até hoje um grupo muito profundamente interessado em demonstrar processos
densos e complexos por trás desses números, por trás de informações que muitas vezes parecem passar desapercebidos pelas pessoas. Então, diante de informações como o sujeito, o objeto preferencial do homicídio no Brasil é o homem jovem, negro, etc., em vez de uma pura afirmação perene, constante desse dado, o NECVU muitas vezes mais claramente se dedica a entender por que esse número é repetido, por que ele parece normal para as pessoas comuns ano a ano quando ele aparece em matérias de jornal, por que ele se rotiniza, por que ele se repete. Isso é uma marca muito relevante e acho que tem a ver especialmente com a forma como o NECVU foi concebido, como o grupo se reuniu em torno e a partir do trabalho do Michel, mas especialmente por conta dessa personalidade aberta e generosa que é o Michel. Nisso eu encontrei muito eco e nisso NECVU se tornou minha casa de pensamento, porque eu nele acabei encontrando um espaço em que eu podia pensar uma temática sobre típica do núcleo, mesmo que eu não tivesse uma temática típica do núcleo, mesmo que eu tivesse vindo para cá e tivesse começado a trabalhar com uma discussão sobre moralidade, sobre moral em termos mais de objetos, digamos, não típicos, não tradicionais dessa área temática. E nesse sentido é que eu acho que cada vez mais NECVU é uma marca para mim mais do que uma sigla. Porque se você pensar bem, é muito mais do que cidadania, conflito e violência urbana nos problemas de pesquisa, nos objetos, nas observações, nos tratamentos do NECVU. Esses objetos continuam presentes e estão cada vez mais presentes sempre porque o núcleo continua ocupando seu lugar, não só no seu papel político relevante, notadamente na área de discussão sobre direitos humanos, mas porque ele produz pensamento denso a respeito desses temas. Mas nesses 16 anos que eu estou junto ao grupo, eu vi o crescimento dele como um crescimento dos seus membros. E um crescimento dos seus membros também na medida desse crescimento temático. Porque, bom, no começo, quando eu entrei, éramos um grupo de orientandos do Michel, orientandos do saudoso professor Luiz Antônio Machado da Silva, logo depois da professora Joana Vargas, etc. E hoje esse grupo cresceu, esse grupo se mestrou, esse grupo se doutorou, esse grupo passou em concurso, foi ter seus cargos em universidades, estão espalhados pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Eu mesmo tenho muito orgulho de, como integrante do NECVU, ter me doutorado e ser professor da casa em que eu me doutorei, e acho que em grande medida por conta dessa capacidade do núcleo de produzir pesquisadores com densidade suficiente para pensar o social em sentido amplo. E esse crescimento, acho, tem muito a ver com essa personalidade, como eu disse, do Michel, e com a maneira como o próprio núcleo se direcionou como um grupo de pensamento. Isso me orgulha muito, me deixa muito feliz, e acho que 20 anos é muito pouco, vamos para mais 20, mais quantos forem necessários, porque esses temas aos quais o NECVU se oferece desde o começo e esses vários outros temas que foram surgindo ao longo desses 20 anos, eles são porque pulsam a partir da questão do conflito, que talvez seja um ponto de partida mais central para a gente começar a conversar sobre isso. Eles vão nos acompanhar como sempre, como problema social. E nisso eu acho que o NECVU está pronto para se desenvolver cada vez mais, e que venham novas gerações, e que venham novos orientandos, que venham novos
filhotes, novas crias, novas questões, novas discussões. Meu nome é Brígida Reynoldi, eu sou antropóloga. Cheguei no Brasil para fazer a minha pesquisa de doutorado junto com Michel Misse, no Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana. É um núcleo que tem já 20 anos, estou muito feliz de comemorar esses 20 anos e de falar para todos vocês que foi uma experiência extraordinária de confluência entre a sociologia e a antropologia. E essa experiência marcou muito minha formação pelos assuntos que temos compartilhado com os colegas do núcleo, várias pesquisas de diferentes tipos sobre perícia, sobre polícia, sobre segurança pública, sobre fronteiras, todos os projetos que a gente desenvolveu no período que eu estive participando ativamente do núcleo, foram muito importantes para a minha formação e para a formação também da linha de pesquisa que eu desenvolvo no Instituto de Estudos Sociais e Humanos do CONICET da Universidade Nacional de Missões. Tenho feito muitos amigos no espaço do núcleo, excelentes colegas, eu tenho crescido muito intelectualmente e agradeço e devo a todos eles essa maravilhosa experiência de produção científica. E, bom, nessa data tão especial, eu também quero reconhecer o trabalho do Michel na coordenação do grupo, a diversidade, a convivência tão favorável, tão afetiva que ele propiciou nesse espaço, e desejar para o núcleo uma longa vida, que continue fazendo excelentes pesquisas e agradecendo finalmente tudo que me deu em termos de conhecimento e de afetividade. Um grande abraço para todos vocês. Entrei no NECVU em 2006, quando eu ingressei no mestrado no PPGSA, no IFIX, sob orientação do Michel Misse, com quem eu realizei também o meu doutorado depois, também no PPGSA. E participando do NECVU, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma série de pesquisas coletivas, seja sobre inquérito policial. No Brasil, a gente teve a oportunidade de realizar trabalho de campo em delegacias no Ministério Público, depois pesquisa sobre auto de resistência, pesquisa nas fronteiras, que propiciou a gente a possibilidade de viajar para lugares diferentes do Brasil e realizar pesquisas de campo que individualmente muito dificilmente a gente teria a possibilidade de realizar. E essa experiência de trabalho coletivo no NECVU foi muito importante para a minha formação. Eu aprendi a trabalhar com diferentes métodos de pesquisa, quali, quant, entrevista, e, enfim, principalmente a trabalhar em grupo. O NECVU sempre foi um núcleo de pesquisa bastante democrático, que oferecia aos alunos, aos pesquisadores que ainda estavam no mestrado, no doutorado, a possibilidade de propor pesquisas, dependendo dos nossos interesses, né, e ter essas propostas acolhidas. Então, a gente aprendeu aqui no NECVU a redigir projetos para captar recursos para pesquisas, a conduzir as pesquisas que nos interessavam, e com bastante independência, com bastante suporte por parte tanto do Michel quanto da Heloísa, que o NECVU por muito tempo teve o Michel e a Heloísa como dois pilares muito importantes, e eu fico feliz que hoje em dia tem vários professores fazendo parte do NECVU, que cresceu bastante. Também, enquanto alunos de pós-graduação, a gente se reunia para discutir as nossas próprias pesquisas, para assistir filmes e debater depois, para
ler textos e debater depois, o que foi uma experiência muito rica de colaboração entre pares. Nem tudo precisava sempre passar pelos professores, o que é muito importante dessa experiência coletiva. E eu também tive o imenso prazer e a honra de participar do momento de fundação da Dilemas, que é uma revista do NECVU, uma revista que hoje em dia é uma das mais importantes do nosso campo de pesquisas, e foi uma experiência bem bacana, e eu fico muito, muito satisfeita com o resultado. E hoje eu só tenho a agradecer ao NECVU, do qual eu não pretendo sair nunca. Eu pretendo aqui continuar como pesquisadora associada enquanto for possível, enquanto não me expulsarem. Boa tarde. É com enorme prazer que participo do 6º Seminário Internacional Violência e Democracia, celebrando os 20 anos do NECVU, e apresento um pequeno depoimento. Minha experiência junto ao núcleo ocorreu, sobretudo, entre 2007 e 2008, durante meu estágio de pós-doutorado, sob orientação do professor Michel Misse, quando desenvolvi minha pesquisa sobre missão civilizatória e extremismo com casos de realismo político, com base na obra de E.P. Thompson. Participei de alguns seminários e encontros de discussão ao lado do Michel, dos pesquisadores e então estudantes de pós-graduação, hoje, em sua maioria, professores no próprio IFIX e em outras universidades. Acompanhei a criação da revista Dilemas, editada pelo NECVU, desde o final de 2008, e colaborei com alguns pareceres para a revista. Dado o limite de tempo para o depoimento, gostaria de resumir algumas ideias. Para mim, o mais relevante a se destacar sobre a história do NECVU é seu compromisso e seu significado para a formação de uma nova geração de pesquisadores, e como se revela a criatividade e capacidade de trabalho de todos. Desde a coordenação do Michel, a importância do apoio de secretaria da Heloísa e a participação, integração e colaboração entre estudantes e pesquisadores, o que se traduz na qualidade da produção acadêmica desenvolvida, na articulação entre diferentes instituições, grupos e redes de pesquisa, publicações e intercâmbio de pesquisadores. Nada disso seria possível sem um compromisso político fundamental com os objetivos do núcleo, o diálogo com a sociedade e seus representantes, e, sobretudo, porque em seu conjunto essa experiência demonstra ser possível realizar um trabalho sério, sem perder o espírito crítico, o bom humor e sempre reforçar o sentido e os laços de amizade entre as pessoas. Obrigado por tudo, força e grande abraço a todos. Antes de mais nada, parabéns ao NECVU, parabéns ao Michel, idealizador, fundador e também um grande protagonista do núcleo. Michel é NECVU, NECVU é Michel. É impossível separar a história do NECVU da trajetória do Michel. Fato é que no NECVU, Michel, ao longo desses 20 anos, pelo seu brilhantismo, sua capacidade de trabalho e de realização, e também por esse misto de afeto e emoção que vem da sua ancestralidade libanesa, reuniu em torno de si alunos, orientandos, colegas, e vem assim dando a sua inestimável contribuição aos estudos da violência. Parabéns também à Heloísa, que está no NECVU desde quase a sua fundação e que faz a sua engrenagem funcionar. Heloísa não é só a maior conhecedora de todos os procedimentos que fazem o núcleo funcionar, mas é também a pessoa mais solista, prestativa e de maior entusiasmo com o NECVU. Esse entusiasmo aparece na Dilemas, que ela e Carol Luz estão administrando atualmente com tanta competência. Parabéns a todos e a todas que fazem ou fizeram a história do núcleo. É muita gente, não vou nomear ninguém para não correr o risco de esquecer. Bom, eu entrei nessa história há 15 anos, quando o Michel me convidou para participar de uma pesquisa nacional sobre as guardas municipais, coordenada por ele e por Marcos Bretas. Naquela época, eu era professora de Sociologia da UFMG e pesquisadora do CRISP, e graças à generosidade do Cláudio Beato, coordenador do CRISP, também mobilizei alunos e, à época, uma pesquisadora desse centro, Clarissa Plateiro, minha amiga,
que veio posteriormente a ser orientanda do Michel e é hoje professora da UF. Depois veio um convite para participar de um CAPS Cofecube com a França, que Michel coordenou com Dominique Dupré, professor da Universidade de Lille. Por meio dessa cooperação, desenvolvi a pesquisa Juventude, Violência e Processos de Criminalização, e 2 dos meus alunos da Sociologia da UFMG tiveram a oportunidade de fazer o seu doutorado de sanduíche na França. Ao longo de 4 anos dessa cooperação com Dominique, passamos de uma relação formal a uma relação de amizade. Tamanho era o esmero, a atenção do Dominique em nos receber e também aos nossos orientandos, que muitos deles ficaram na sua casa. Também criamos laços mais estreitos com a Vivian, orientanda do Michel, e Vivian se integrou de tal maneira à França que, casada com francês, ela vive hoje lá e é pesquisadora do Sergipe. Bom, no meio do CAPS Cofecube, prestei concurso na UFRJ e com a minha vinda para o Rio e para a UFRJ, eu me integrei definitivamente no NECVU e passei a integrar também o NCT coordenado pelo Sérgio Adorno. No NECVU, eu participei de várias pesquisas, dentre elas o fluxo de registro de mortes violentas no Rio de Janeiro, que ao longo de 5 anos permitiu que 3 pós-doutorandos fossem bolsistas, né, dessa pesquisa. A pesquisa nacional do inquérito policial, que integrou também Felipe Zilli, amigo e colega do CRISP, que acabou vindo para uma temporada no Rio, para ser o gestor e pesquisador da pesquisa Segurança Pública nos Municípios de Fronteira, que talvez tenha sido o maior desafio do NECVU, né, tamanha a dimensão dessa pesquisa, mas que rendeu também muitas aventuras, aproximando ainda mais muitos de nós, em especial Carolina Grillo, Brígida Renaud, Fernanda Rabossi, Daniel Irata, enfim. E como desdobramento dessa pesquisa, eu coordenei junto com o nosso colega francês, René Lévy do Sergipe, colaborador e amigo de longa data, o CAPS Cofecube, Passagem de Fronteiras e Cidades Seguras, que envolveu, além do Michel, os queridos colegas Bruno Cardoso, Fernando Rabossi, Daniel Irata, professores da parceria com Leve, do Ceará, o César Barreira, Leonardo Sá, Jânia Diógenes, com quem trabalhei mais de perto, muito competente e querida, os meus doutorandos Amilcar Freitas e Juliana Vinuto, e também pesquisadores externos à UFRJ, mas que foram integrados, né, decorrentes das nossas redes de colegas do NECVU, a Rosa Vieira, o Guilherme Mansur, e uma orientanda do Machado e do Alexandre Werneck, Camille Porto, que está num doutorado em cotutela com a Ecole hoje. Hoje também, como desdobramento dessa parceria, estamos René Lévy e eu orientando um doutorando de cotutela, o aluno francês Ahmet Ilbas. Bom, um ponto alto dessa colaboração foi um seminário que organizamos junto com o colega Joseph Anderson, da Unifap, lá no Amapá. Esse colega eu conheci por intermédio do Rabossi. E nesse evento, nós saímos de Cayena, na Guiana Francesa, onde os colegas guianenses e franceses tinham organizado um seminário da cooperação. Atravessamos junto com eles a floresta amazônica, desse lado, né, do lado guianense, e o rio Oiapoque, para realizarmos o nosso seminário em loco, lá na fronteira mais extrema do Brasil, no município de Oiapoque, lá no Perdidão, onde começa o Brasil. Mais uma grande aventura. Então, eu sou muito grata ao Michel, a todas e todos queridos do NECVU, pela riqueza das trocas, as alegrias, e além daqueles de quem eu já falei, César Teixeira, a quem eu tenho muita admiração e apreço especial, Kátia Mello, querida amiga, Alexandre Werneck, cuja generosidade e competência vai permitir agora vida longa ao NECVU nessa nova fase.
Je vais commencer par ma première rencontre avec Michel, qui s'est passée, je crois, en juillet 2006. Et c'était à Rio, à l'occasion d'une expertise qui avait été demandée par l'Union européenne sur la police militaire et la sécurité publique. Et on s'est retrouvé à un colloque à Niteroi qui était organisé par Koch. Et c'est à partir de là que s'est nouée une histoire d'amitié avec Michel et Johanna, qui est alors en poste d'ailleurs à BAGA. Et ensuite, à cette occasion, à la suite, on a monté un projet donc CAPES Cofecube entre le NECVU, le FERJOT et le CLERC, le laboratoire dont j'étais le directeur à l'université de Lille. Et s'est construit autour de cette rencontre une amitié indestructible. Le terme est fort, mais il est sincère, indestructible. Et une coopération donc, scientifique qui a duré un peu plus de 15 ans, je crois. Enfin, bon, alors, j'ai commencé peut-être par deux anecdotes. À savoir qu'une fois, Michel, peu de temps après, est venu me chercher à l'aéroport et je l'avais trouvé un peu pâle, lui qui est plutôt un peu bronzé. Et j'ai appris bien après qu'en venant me chercher à l'aéroport, il y avait eu des échanges de coups de feu entre la police militaire et un gang d'une favela. Et que donc il avait dû s'arrêter comme les autres automobilistes et se cachant en dessous de la voiture pour éviter les balles. Et j'ai appris cette histoire-là bien après. Il ne m'en a pas parlé tout de suite, il n'a pas voulu me faire peur, etc. Enfin, c'était extraordinaire. La deuxième aussi anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'est Johanna était là d'ailleurs avec Michel et on a visité un samedi matin une favela. Donc il y a une voiture banalisée qui est venue nous chercher en bas de la favela pour nous conduire jusqu'en haut de la favela où était installé le colonel de la police. Alors c'était la police pacificatrice. Donc il nous avait fait tout un beau discours sur les bonnes relations qu'il avait nouées avec la population. Et quand j'ai demandé de redescendre à pied la favela, il m'a dit ah non, c'est pas possible, etc. Et puis et je dis si, moi je descends à pied, etc. Donc on a eu une garde militaire devant et derrière avec les fusils à chaque croisement, etc. Donc c'était quand même. Et puis donc il y avait des jeunes avec des cerfs-volants blancs au-dessus. Et je demandais au colonel pourquoi il y avait ça. Ah, il dit c'est pour indiquer où est la police. Donc tout le discours sur les bonnes relations entre la police militaire et puis la population bon, tout ça c'était enfin c'était une expérience quand même pour moi très très intéressante. Mais enfin derrière ces anecdotes, c'est bien sûr le souvenir d'une coopération scientifique très très importante au fil des années, qui s'est traduite par de nombreuses publications dans Dilemmas, dans Déviant Société, dans CGET, dans d'autres revues. Mais ça a été aussi l'accueil de beaucoup de collègues de Rio, quelquefois de Belo Horizonte, mais aussi un grand nombre de doctorants, de doctoranteux. Il y avait pas mal de doctoranteux, de post-doctorants aussi à Lille, puisque j'étais à Lille à l'époque. Certains passés au CESDIP, puisqu'on a toujours eu des relations très étroites entre le CESDIP, le CLERC et le NECVU. Et puis, chaque fois que je suis allé à Rio, j'ai fait des conférences dans le cadre du NECVU avec une secrétaire extraordinaire pour m'accueillir, toute une série de conditions d'accueil, d'amitié très, très importantes et aussi de discussions très, très importantes, enfin très, très denses lors de ces séminaires ou ces journées d'études, puisqu'on a aussi
organiser des grandes journées d'études au NECVU. Enfin, c'était vraiment des souvenirs très importants. Alors, je dirais que malheureusement, le contexte sanitaire actuel est politique au Brésil. Et j'espère que les États-Unis vont faire un virage qui pourrait peut-être produire par la suite aussi un virage au niveau du Brésil. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûr de retourner prochainement voir mes amis, mais Michel, Johanna et toute l'ambiance du NECVU resteront pour moi un souvenir vraiment pour l'éternité. Et donc, tout ce que je peux dire pour terminer, c'est un joyeux anniversaire au NECVU. São 20 anos do Núcleo de Estudos da Cidadania, da Violência e do Conflito Urbano, o NECVU. E esses 20 anos são muito significativos para mim. Michel Misse é indissociável de NECVU. E assim que ele monta o NECVU, ele me convida, junto com o professor Luiz Antônio Melo, para participar do NECVU. Eu era um professor ultrapassado nesse momento. Eu já era antigo na UFRJ, vinha desde 1977, não tinha mestrado, não tinha doutorado. E o Melo e o Michel me incentivam a me reinserir nessa nova universidade, nesse novo perfil da universidade que estava já consolidada e que o meu perfil não se encaixava nessa universidade. Então, o NECVU ele foi fundamental, porque a partir dessa inserção no NECVU, promovida pelo Michel e pelo Melo, eu sou muito grato porque eu me qualifico academicamente para o perfil dessa nova universidade. Eu faço o meu mestrado tardio, eu faço o meu doutorado tardio e vou entrando nas dinâmicas novas do perfil do docente com pesquisa, ensino e extensão de caráter indissociável. Então, o NECVU tem um impacto na minha vida, além de me projetar por mais 20 anos na universidade, dentro desse perfil, já que o NECVU ele se enquadra dentro da nova universidade. Então, é isso. Eu quero saudar o papel inovador do NECVU como um instituto da nova universidade e que qualificou tantos jovens, e hoje temos tantos colegas aí assumindo a liderança na universidade, e além de fazer esse registro de natureza muito pessoal de agradecimento ao Michel Misse e ao Melo por ter me renovado dentro da UFRJ e dentro do contexto das universidades brasileiras. Bom, eu cheguei no NECVU em 2007, quando eu fui fazer o meu mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, e o meu orientador era o professor Michel Misse, e assim eu entrei no NECVU, como aluno do Michel de mestrado. Nesse momento eu fiz a minha dissertação, explorando muito o conceito de sujeição criminal, para poder entender melhor as trajetórias de ex-traficantes de drogas que se convertiam a igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais, no caso desse trabalho. Depois, eu continuei no NECVU, ainda como aluno do Michel, para fazer o doutorado no mesmo programa, e ampliei um pouco o escopo empírico da minha pesquisa, investigar a sujeição criminal também em relação a outros âmbitos da sociabilidade urbana do Rio de Janeiro, não só em relação ao pentecostalismo, mas incluir também trajetórias de pessoas também que rompiam com a vida do crime e através de alguns projetos sociais, de algumas ONGs, e incluir também algumas reflexões, alguns dados sobre a polícia.
Então, o arranjo da tese era esse, né? Um certo campo de soluções popular para o problema do bandido, digamos assim. E aí entrava matar, converter e incluir. A pesquisa envolvia, então, policiais, grupos pentecostais e projetos sociais ligados à ONG. E esse período se estende, na verdade, de 2007 até 2013, quando eu defendi minha tese. Nesse meio tempo, né, nesse período todo, eu fui participando de algumas pesquisas também no NECVU, né? A primeira delas, se eu não me engano, ali por volta de 2010 ou 2011, era ligado ao INCT, né? Nesse momento eu fiz uma pesquisa, mais um grupo de pessoas envolvido numa pesquisa a partir do relatório final da CPI do tráfico, da CPI de 2000, né? E o trabalho que eu fiz, né, nessa ocasião foi fazer uma análise da parte da CPI dedicada ao Espírito Santo. E aí fiz uma análise de redes, das redes criminais, dos mercados ilegais ali que apareciam naqueles dados da CPI do narcotráfico em relação ao Espírito Santo. Nesse período também, 2010, 2011, participei da pesquisa sobre os autos de resistência. Fiquei responsável por fazer uma série de incursões ali etnográficas numa delegacia da Zona Norte do Rio de Janeiro. Fiz uma série de entrevistas com policiais, mexi com alguns processos. Isso também aí por volta de 2010, 2011. E aí, num período posterior, na verdade, depois do doutorado, eu comecei, então, a fazer uma pesquisa que, nesse momento, era uma pesquisa que envolvia tanto a minha pesquisa de pós-doutorado, que eu também fiz junto com o Michel, no NECVU, também no PPGSA, que se articulava com a pesquisa do edital Prioridade Rio, que o NECVU também tinha conseguido. Isso aí por volta de 2014. 2013, 2014. Era uma pesquisa sobre execução penal. As duas pesquisas tratavam de temas parecidos, execução penal e os chamados, né, benefícios penais, tal como aparece lá na lei de execução penal, né? O NECVU sempre foi, para mim, foi uma escola, né? Foi uma escola, assim, parte integrante da minha formação como pesquisador, como acadêmico, como intelectual de forma geral. Eu cheguei lá em 2007, lá me encontro até hoje. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, participei de várias pesquisas. O NECVU, eu sou de uma geração ali, talvez, se eu não esteja errado nas contas, uma terceira geração de pesquisadores. Você tem uma primeira geração, logo no início do NECVU, com a Nalaine, com a Kátia, com a Brígida, com o Carlos Augusto, que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas é uma primeira geração de orientandos, né? Depois eu acho que tem uma segunda geração que já compõe o Werneck, o Alexandre Werneck, o Bruno Cardoso, o Arthur, talvez, e uma terceira geração já ali de 2007, 2006, no final dessa primeira década, que aí sim engloba a Carolina Grillo e a Andrea Ana, que entraram ali por volta de 2006, eu e a Natasha Neri, que chegamos em 2007, e depois mais para o final o Davi e Maciel. Então, são três gerações assim, que pegam essa primeira década. Né? Na segunda década entra mais gente. Tal. Tem outras gerações de pesquisadores. Então, eu peguei uma fase muito boa do NECVU, porque é uma fase onde o Michel tinha muitos orientandos, simultaneamente, de mestrado e de doutorado. Éramos, sei lá, talvez 10 ou um pouco menos de 10 orientandos ali, e a gente sustentava ali reuniões periódicas, né? Todo mundo tinha ali os seus trabalhos de mestrado, de doutorado. O Michel fazia uma espécie de reunião de orientação coletiva com as pessoas. Era uma fase muito boa. Nessa fase surgiu a revista Dilemas, se eu não me engano, também aí 2007, 2008, né? A revista Dilemas surge, né, com Alexandre, com Michel à frente. O NECVU é um grande polo de articulação, na verdade. Assim, foi sempre assim que eu vivi. Eu acho que tem uma coisa interessante, tem de um lado o NUFEP, lá com Kant de Lima, que tem toda uma tradição de estudos sobre instituições, essa coisa da administração dos conflitos, desse ponto de vista de uma antropologia do Estado, dessas instituições, com quem o Michel sempre teve amizade e interlocução. De um outro lado, o Machado da Silva tem uma tradição de pesquisa, né? O grupo do Machado da Silva, o Luiz Antônio Machado da Silva, nosso
saudoso professor, que tem uma tradição de estudos no campo do cotidiano da vida, nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro. E o NECVU entra exatamente ali como uma articulação entre esses dois polos. Então, eu me formo no NECVU, nesse caldeirão de questões de pesquisa, de tradições, que articula também tradições de grupos de pesquisa locais do Rio de Janeiro, tradições teóricas mais amplas, e eu me formo nisso. Então, eu acho que uma das coisas que sempre me chamou a atenção no NECVU foi sempre essa capacidade de articular, de colocar essas coisas todas diferentes para conversar e interagir de alguma forma. Isso, sem dúvida, marcou a minha formação. Olá, eu sou o Arthur Bezerra, pesquisador do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Hoje eu trabalho na área de Ciência da Informação, dou aula na pós-graduação em Ciência da Informação, mas fiz o meu doutorado na UFRJ, orientado pelo professor Michel Miss, que eu conheci ainda nos meus tempos de mestrado no UPERJ, e assim que eu entrei no doutorado, o Michel já me convidou a participar do NECVU. E o NECVU foi, então, a minha primeira experiência de participação em um grupo de pesquisa e de respirar esse ambiente acadêmico, né, de parceria, né, e de companheirismo, né, com diversos outros colegas. Né. É curioso porque eu trabalhei a questão da pirataria, né, a minha tese de doutorado orientada pelo Michel acabou dando no livro chamado Cultura Ilegal, As Fronteiras Morais da Pirataria. E dentro do ambiente do NECVU, eu era o que pesquisava o delito mais leve, né? Que eu pesquisava o mercado informal dos camelôs, né? Enquanto eu tinha colegas pesquisando o tráfico, milícia, menores infratores e uma série de outras realidades, né? Dentro do panorama da segurança pública, né? E de assuntos correlatos no Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência muito boa, me orientou, inclusive, hoje eu sou coordenador de um grupo de pesquisa e o desenvolvimento da minha experiência deve-se muito a essa minha vivência no NECVU e a ótima convivência com os colegas que eu lembro, né? Lembro de como que estendíamos as reuniões para o bolinho ao lado, né? Havia discussão, porque se comia um meio bolinho, que na verdade não era meio bolinho, mas era um bolinho do tamanho da metade de um bolinho, e também lembro com muito carinho nossos fins de ano na casa do Michel, com o NECVU todo reunido, em que a gente sempre comia alguma coisa saudável, né? Ou uma feijoada, ou uma costela de porco. Então, foi uma época muito agradável, que eu lembro com muito carinho na minha vida, e espero que, após a pandemia, a gente possa voltar a ter esses momentos de confraternização, porque mesmo quem não participa mais do NECVU, ainda é um pouquinho NECVU para o resto da vida. O NECVU foi muito importante para a minha formação como pesquisador. Eu cheguei no NECVU a convite do Michel em 2011. Em 2010, na verdade, eu defendi a minha tese de doutorado. O Michel estava na banca e já naquele momento a interlocução com o Michel havia sido muito importante, decisiva para o que eu escrevi na minha tese. E um dia eu recebo um telefonema do Michel dizendo que queria me fazer uma proposta se eu podia vir ao Rio de Janeiro aqui encontrá-lo. Então vim até o Rio, nós conversamos e ele disse que havia uma bolsa de pós-doutorado que talvez estivesse vaga, que era a bolsa que o Alexandre Werneck estava ocupando até aquele momento, né? E nesse momento eu nem conhecia o Alexandre Werneck, né? E Michel me disse que tinha um aluno dele que estava fazendo um concurso, era o concurso que o Alexandre entrou para ser professor da UFRJ, e que caso esse aluno dele passasse no concurso, eu poderia ocupar essa vaga nessa bolsa. Então, passado um tempo dessa conversa, Michel me liga novamente e pergunta se ainda estava de pé aquele combinado. Eu falei que sim. E o Michel então falou: então seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. E foi dessa maneira que eu vim então para o Rio, que eu entrei no NECVU.
e que eu comecei a fazer parte das discussões ali dentro do núcleo, né? Enfim, foram 3 anos e meio de pós-doutorado com essa bolsa. Nesse momento, eu pude estar presente ali na rotina do NECVU, foi muito importante, foi decisivo na minha formação como sociólogo, a participação nas discussões internas do NECVU e nas pesquisas também que estavam sendo realizadas no âmbito do núcleo, né? Uma pesquisa que foi muito importante para mim, que eu tive muita honra de ter participado, foi a pesquisa sobre segurança pública nas fronteiras, coordenada pelo Michel, a pedido do Ministério da Justiça, né? Um convênio entre o Ministério da Justiça e a UFRJ. E essa pesquisa foi uma pesquisa muito importante, eu acho que foi a primeira vez que se fez um diagnóstico dessa magnitude, né? Enfim, para a área de segurança pública no Brasil. Nós circulamos em toda a fronteira brasileira, em toda a extensão da fronteira brasileira, né? Enfim, quase 12 mil quilômetros de fronteira, visitamos cidades, fizemos grupos focais, entrevistas, coletamos dados primários, compilamos dados secundários. Foi um trabalho enorme. Eu lembro que nessa pesquisa estávamos Michel coordenando, né? Enfim, junto com a professora Lia, que tinha uma parceria pelo grupo RETS, também da UFRJ, e Fernando Rabossi, Joana Vargas, Brígida Renaud, enfim, era uma equipe muito competente, muito divertida de trabalhar, porque éramos todos amigos, né? E acho que nós realizamos um trabalho bastante sólido, né? Enfim, acho que é um material de referência até hoje para essa questão das fronteiras, que não era uma questão que eu trabalhava até então, mas que eu tive, então, a oportunidade de me aproximar um pouco mais, né? Enfim, nesse momento eu estava ainda, não tinha filhos, não era professor e tudo mais, então eu tive a oportunidade, né, de viajar, sobretudo no Arco Norte do Brasil, fazendo a supervisão da pesquisa junto às universidades parceiras, né, que trabalharam nessa pesquisa, e depois também todo o trabalho de organização desse material, um material que eu acho que foi realmente muito importante. Enfim, logo depois dessa pesquisa, da publicação dos resultados, né, enfim, eu fiz um concurso para entrar na Universidade Federal Fluminense, mas mantive o meu vínculo com o NECVU, mantenho até hoje o vínculo com o NECVU. A minha socialização no Rio de Janeiro foi dentro do NECVU e para mim sempre vai continuar sendo, né? Enfim, não só pela admiração ao trabalho do Michel, mas também de todos os colegas que fazem parte do núcleo, né? Enfim, que foram muitos que entraram e saíram, mas tem um núcleo duro, digamos, que sempre se manteve, né? E que até hoje está aí no NECVU e que ajuda a tocar as atividades no núcleo, né? Enfim, continuamos sempre cooperando em pesquisas, discussões, né? Enfim, atualmente nós estamos dando um curso, né? Enfim, eu, Michel e Fernando Rabos estamos dando um curso em conjunto, que foi uma experiência para mim excelente, né? Enfim, de aprendizado enorme, de reflexão conjunta sobre os temas que ainda me mantêm vinculado ao NECVU, dos mercados ilegais, né? Enfim, as formas de controle social, as relações dos ilegalismos, né? Enfim, nas suas várias dimensões. Então, todo esse percurso no NECVU, para mim, foi absolutamente formativo, né? Enfim, e muito do que o meu trabalho apresenta hoje tem a marca do NECVU e, particularmente, do Michel, né? Alors, je suis très heureux de pouvoir participer à cette vidéo pour l'anniversaire du
du NECVU. Et bien sûr, je souhaite un bon anniversaire pour commencer au NECVU. 20 ans, c'est un bel âge pour un centre de recherche, et on vous souhaite de continuer encore longtemps, de pouvoir poursuivre vos activités malgré la situation actuelle, la situation sanitaire, la situation politique. Et donc, je suis d'autant plus heureux d'être présent à distance que, évidemment, à la fois personnellement et à travers mon centre de recherche, le CESDIP, et aussi le réseau européen et international dont j'ai eu longtemps la responsabilité, le groupe européen de recherche sur les normativité, nous avons noué des liens étroits avec le NECVU, et particulièrement avec toi, Michel, et avec toi, Johanna, et nous avons eu donc notamment coopéré dans un projet CAPS COFECUB qui s'est terminé il y a quelque temps, qui a duré de 2015 à 2018, qui a été, je crois, très productif, qui nous a permis de renforcer les liens entre les deux entités, et qui nous a aussi permis d'accueillir un grand nombre de collègues brésiliens, non seulement du NECVU, mais aussi d'autres centres qui lui étaient associés. Et je crois que ça a été quelque chose de très productif, à la fois de très sympathique pour tous les participants, et aussi de très productif, puisque ça a permis aussi à des publications significatives. Et donc, j'espère que ces coopérations pourront se poursuivre à l'avenir. Bien sûr, personnellement, je serai moins présent, puisque maintenant je suis générique, mais je garde un très très bon souvenir de nos relations qui sont vraiment anciennes. Maintenant, je pense que ça doit bien faire 25 ans peut-être qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Donc c'est une grande partie, ça a été aussi pour moi une grande partie de mon activité de chercheur, même si je n'ai jamais directement travaillé sur les questions brésiliennes, mais ça m'a aussi permis de mieux connaître ce pays, d'y venir fréquemment, non seulement à Rio, mais dans d'autres grandes villes du pays, et de nouer des relations avec beaucoup de collègues brésiliens. Et finalement, les choses se poursuivent maintenant, puisque Johanna et moi, nous co-dirigeons un doctorant qui s'appelle Ahmet Ilbas, qui vient de commencer, termine sa première année de thèse, qui a évidemment été un peu bousculée par les événements. Les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme prévu, mais je pense que ça va s'arranger dans les mois qui viennent, et que donc, à travers lui, notre collaboration si étroite va se poursuivre. Donc, encore une fois, je souhaite un très bon anniversaire au NECVU, et à tous les amis et les collègues qui travaillent, et que je connais bien, que je ne vais pas tous nommer parce que je vais sûrement en oublier quelques-uns, et donc ils ne sont pas contents, mais je les salue tous, je les embrasse tous, un abrazo pour tous, et j'espère que peut-être on se retrouvera à un prochain anniversaire. Je vous souhaite, le CESDIP a fêté ses 50 ans, donc j'espère que pour vous aussi ça sera ça arrivera, même si peut-être aucun de nous ne sera plus là à ce moment-là. En tout cas, merci encore pour tous les bons moments que nous avons passés ensemble.
et à très bientôt. Eu comecei a trabalhar com o NECVU, no NECVU em 2007, quando eu ainda estava na UFMG e tinha recém-defendido o meu mestrado. Eu trabalhei no projeto sobre guardas municipais no Brasil e também no projeto Inquérito Policial no Brasil, uma pesquisa empírica. Ao conhecer o Michel e também a Joana Vargas, eu acabei me mudando da UFMG para a UFRJ para fazer o doutorado, e foi aí que eu me aproximei mais do Michel e do grupo do NECVU. Então, eu fiz o meu doutorado, né, vinculado ao NECVU, no PPGSA, e terminei o doutorado em 2013, sob a orientação do Michel e com a orientação da professora Joana Vargas. Depois que eu terminei o doutorado, eu já segui para o pós-doc também no NECVU, e enquanto eu era pesquisadora de pós-doutorado pela FAPERJ, eu coordenei bolsistas de iniciação científica no projeto Segurança nas Fronteiras, lá em 2014. Depois de toda essa experiência, eu acabei passando no concurso público para a Universidade Federal Fluminense, onde sou professora já há 5 anos, no Departamento de Segurança Pública. O NECVU, então, para mim, né, tem mais de 11 anos que eu tenho, então, esse vínculo com o NECVU, e tem uma contribuição inestimável para a minha formação enquanto pesquisadora, professora e coordenadora de projetos de pesquisa e grupos de pesquisa. Então, eu só tenho aqui que desejar vida longa para o NECVU e o meu agradecimento a todos que fazem parte deste lindo grupo de pesquisa. Obrigada, Michel. Um beijo grande. Eu estou aqui para contar um pouco a minha experiência com o NECVU. Eu, na verdade, sou professor lá no IFIX e entrei em 2009. E o NECVU eu já conhecia ele, eu vinha fazer o doutorado em 99 aqui no Brasil, e o NECVU sempre foi uma referência. Eu trabalho com economias informais, questões de fronteira, e já conhecia os trabalhos de Michel. E assim que ingressei no IFIX como professora, e bom, fui conhecendo o trabalho do Michel, do Alexandre, do Bruno, participei de algumas bancas, mas acho que assim, a minha participação mesmo se deu quando o Michel me convidou para participar na pesquisa de segurança pública nas fronteiras no Brasil. E aí começamos a trabalhar juntos, junto com a equipe, com Michel, com Joana, com Daniel, com Carol. Foi uma experiência muito rica, com todos os alunos e os pesquisadores do NECVU. E aí fui conhecendo toda a estrutura, a Heloísa, todo o suporte, conheci o trabalho deles, trabalhei com eles. Foi uma experiência muito rica que continua até agora, né? A partir desse trabalho, que foi um desafio enorme, né? A pesquisa sobre segurança pública nas fronteiras foi uma pesquisa de muito fôlego, com muitas universidades, com uma equipe imensa em toda a fronteira brasileira, que depois se desdobrou em uma pesquisa de dinâmicas transfronteiriças, que eu continuei também trabalhando na fronteira com Bolívia, e na pesquisa com Joana no Capescofecuv, e que depois se desdobrou também em outras pesquisas, aí já independentemente com Michel, com Daniel, com Carol, com Bruno, segurança pública e ordem urbana. E para mim, bom, apesar de que eu tenho outro núcleo de pesquisa, para mim é minha segunda casa, né? E o NECVU é um espaço de criatividade, de muitos desafios, e acho que é muito importante tanto para o programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia quanto para o IFIX. Parabenizo o trabalho de todos esses anos e a todos os pesquisadores que fazem parte desse núcleo tão importante para as ciências sociais brasileiras. Contato com o NECVU foi bastante impactante, né? Porque eu sou do interior do Espírito Santo e aqui na minha região
a gente não tinha muito contato com grandes universidades. Eu tinha feito mestrado na UENF, que já é uma universidade um pouco maior, mas com certeza o NECVU foi muito impactante para mim, e principalmente pelo contato com os demais pesquisadores, com as pessoas que estavam fazendo pesquisas dos mais variados tipos no campo da segurança pública, do crime, da violência, da cidadania. Então, assim, é difícil mensurar o impacto que o núcleo teve na minha vida, na minha formação acadêmica, e como que isso constituiu a minha formação como pesquisador. Eu acho que, se eu pudesse dizer ou resumir meu principal ganho em participar do NECVU, eu poderia dizer que foi o contato com uma diversidade muito grande de pesquisas e de colegas de regiões do Brasil diferentes, de temas de pesquisa diferentes, de campos da sociologia diferentes, de campos da pesquisa diferentes. E isso, sem dúvida, refletiu na minha tese, que depois veio se constituir no livro Vítimas que Choram, que, embora seja focado no Espírito Santo, ele engloba esse contato com todos os colegas do NECVU, ele engloba essas conversas, ele engloba os seminários dos quais eu participei, ele engloba o envolvimento com as pesquisas levadas a cabo, né, pelo núcleo. Então, acho que se resume principalmente a isso. Não se resume somente a isso, mas principalmente a isso. O contato com várias pesquisas e várias pessoas fazendo um trabalho muito sério. E eu fico muito feliz de participar desse núcleo e ter essa convivência com tantas pessoas especiais, comprometidas e envolvidas com uma pesquisa séria no Brasil. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho mestrado também na mesma casa, através do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, com a qual o NECVU se vincula, e eu ingressei no NECVU em 2013, há 7 anos atrás, né, quando o NECVU estava completamente envolvido com o desenvolvimento da pesquisa Segurança Pública nos Municípios de Fronteira. Essa foi uma pesquisa enorme, né, financiada pela Senasp, com o Ministério da Justiça, coordenada pelo professor Michel Misse, e eu ingressei ali nessa pesquisa trabalhando como bolsista de iniciação científica. Então, eu ficava responsável por auxiliar a organização e a sistematização dos dados, elaboração dos relatórios parciais e finais, né? E a experiência no núcleo foi sempre muito rica, né? Para sair um pouco, eu estava no meu último ano de graduação de Ciências Sociais no IFIX, então foi uma boa experiência para sair um pouco da teoria e conhecer um pouco mais assim do cotidiano de um núcleo de pesquisa e da pesquisa em si, né? Foi um processo muito pedagógico, que eu aprendi muito sobre as atividades, sobre a rotina, os desafios das pesquisas, as adaptações, as articulações também, porque foi uma pesquisa enorme, né? Contou com diversos pesquisadores de universidades federais também, e acho que abriu porta para uma convivência muito rica com outros pesquisadores que trabalhavam com a temática, né, da segurança pública e do conflito a partir de outras perspectivas, né? Essa troca foi sempre muito rica e acho que a gente cresce muito ao longo desse processo. Eu fiz meu mestrado na casa também, sob orientação do professor Fernando Rabossi, e em 2018 eu voltei a atuar de modo um pouco mais ativo no NECVU, mas agora compondo a equipe de produção editorial da Dilemas, que é a revista de estudos sobre conflito e controle social do núcleo. É uma revista que já está com 12 anos, né, de atuação, é um trabalho coletivo, né, que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, e a gente segue tentando contribuir, né, para a produção, não só do núcleo, mas a produção nacional.